Começou o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação aqui na NET, no canal 26 e no Facebook. Seja muito bem-vindo. Você que acompanha a gente, às vezes está aí na corrida, né? Nesse momentinho final de férias, de repente tem tanta coisa aí para acertar. Quer assistir a gente com um pouco mais calma? Tem horário para você também. A gente reprisa o programa de hoje às 9h30 da noite na NET, no canal 526. E ainda tem o YouTube, viu? O YouTube da Multirio. Passa lá e assiste o Hashtag Educa que você vai ficar cheio de informação. E olha só, férias aí meio que terminando, né? Fevereiro aí muita gente já começa a ter aula, para um pouquinho para o carnaval, o ritmo mesmo começa em março, mas ainda dá tempo da gente projetar aí 2020 vir um ano muito melhor. Né? O que a gente tem de objetivo, meta, como é que a gente pode alcançar. Então, esse é o Hashtag Educa ideal para você. Olha só, muitas vezes uma ideia nunca se realiza porque não vira um plano de ação concreto, viu? Um bom planejamento pega uma grande ideia, divide ela em etapas, em responsabilidades e torna esse sonho realizado. Mas aí você pode estar se perguntando, como que eu começo então a planejar, por onde começar? Será que tem um planejamento mais adequado à minha personalidade? Eu, por exemplo, sou super agitada, né? Às vezes eu não tenho assim muita paciência, sou ansiosa, né? Nessa questão de etapa. Eu tenho alguma forma de planejar alguma coisa que se adeque melhor à minha personalidade? Quem dá todas as dicas hoje sobre esse assunto, dicas preciosas para a gente, é Marcelo Nascimento, designer especializado em brand, design thinking e design de negócios. Marcelo é também gestor de inovação, fundador da agência BINC de design de negócios e consultor do Instituto Gênesis, a incubadora da PUC-Rio. Ele é ainda responsável pelo Núcleo de Estratégia e Gestão do Instituto Europeu de Design, aqui no Rio de Janeiro, coordenando pré-graduação em design e o Master em Design Empreendedor. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa, viu? Obrigado. Muito obrigada. Vamos começar, então? Vamos. Quando eu estava fazendo o roteiro, uma das coisas que eu descobri, porque, na verdade, todo mundo sempre planeja um pouquinho. Afinal de contas, a gente está vivo, tem que pensar de alguma maneira num futuro. Mas o cérebro humano, ele é capaz de planejar. Quando a gente usa as nossas experiências passadas, as nossas memórias, o nosso repertório do que aconteceu, a gente coloca isso meio que numa ordem e consegue fazer uma hipótese, projetar um futuro. Né? Às vezes muito idealizado, às vezes mais próximo do real, mas a gente consegue fazer isso. Ou seja, a capacidade mental a gente tem. Mas, na prática, o que é orgânico não aparece muitas vezes tão natural. Por que nós, brasileiros, temos ainda uma dificuldade muito grande para planejar? É uma resistência, né? A gente deixa tudo para a última hora, acaba não projetando. Por que isso? É uma cultura? Como é que você avalia isso? Eu acho que é cultural, sim, de fato. Eu tenho um amigo dinamarquês que ele fala o seguinte, né? Ele fala que lá na Dinamarca, quando você não se organiza, né? Não estoca lenha, não estoca comida, vem o inverno e mata todo mundo. Né? Então, se você não se planeja, se você não se organiza, né? O inverno, ele não, né? A neve, ela, né? É implacável. No Brasil, o que você planta, você colhe rápido, você sempre tem comida disponível, é calor o ano inteiro, então a gente não é forçado a planejar, né? Porque é tudo acessível, fácil, né? Tipo, tem colheita o ano inteiro. Então é mais fácil de você viver sem planejamento. Tudo que se planta dá, né? Tudo que se planta dá, exatamente. Então esse histórico, né? Eu acho que é o que afastou a gente do planejamento. Eu acho que as desculpas para o não planejamento é sempre falta de tempo, né? Eu não tenho tempo, falta tempo, eu não sei muito bem o que é, não sei como fazer. Mas planejar, gente, a gente faz isso desde criança, é pensar o futuro, entender as ações que você deve fazer caso algo ocorra, imaginar cenários, né, e estruturar ações que vão te proteger ou vão fazer você utilizar esses cenários de melhor forma. Então, é natural do ser humano, é questão de hábito realmente e processo, né? Vou te fazer uma pergunta que até não está aqui no roteiro, mas você estava falando, eu lembrei do seguinte, com a tecnologia, né, e quando você tem aí o computador entrando mesmo na vida de todo mundo e você passa a ter os softwares, né, você tem o software de texto, né, de apresentação, e aí você passa a ter a planilha. Perfeito, fazendo parte do dia a dia das pessoas, né? E hoje todo mundo, de alguma maneira, faz uma planilha de algo. Você acha que isso foi um divisor de águas? Por exemplo, o planejamento entrou com mais
força no nosso dia a dia? A gente conseguiu olhar melhor para isso? Eu acho que é menos uma questão de ferramental e mais uma questão de mentalidade, né? Se eu não tenho mentalidade, as ferramentas elas não vão me ajudar a me planejar. Então, a planilha ela é ótima, mas uma folha de papel funciona tão bem quanto. Então, não necessariamente a ferramenta vai te tornar um grande planejador. Eu acho que é a mentalidade, entender a necessidade e pensar no futuro. É aquela coisa, tem uma frase clássica que é: não há ventos favoráveis para quem não sabe para onde vai. Então, se você não tem uma visão, se você não sabe as etapas que você deve cumprir para alcançar essa visão, é muito difícil você ter, né, domar o seu futuro e construir o futuro que você espera. Agora, por que planejar é importante? Planejar é importante porque ele prevê erros possíveis que vão ocorrer e vão tirar sua energia no futuro. Se você consegue prevê-los anteriormente e estruturar uma resposta a essas incertezas, você, na hora que elas ocorrerem, você vai estar mais seguro e você vai passar por elas com mais facilidade. Existe um termo, até em futurismo, que é utilizado, chamado de antifragilidade. Você já ouviu falar nisso, antifragilidade? Não. Que você tem uma empresa ou uma estrutura ou algo, ela pode ser super resistente, né? Dura. Ela vai tomar porrada, né? Ela toma porrada, mas ela é dura, ela é resistente, ela não quebra. Então, ela se mantém aos trancos e barrancos, continuando existindo. Você tem a frágil, que qualquer incerteza e qualquer mudança quebra e ela deixa de existir e morre. E você tem a antifrágil. A estrutura antifrágil é a que se prepara para as incertezas e se fortalece com as incertezas. Então, quando determinada incerteza chega, ela está mais preparada do que o resto, então ela fica mais forte com essa incerteza. Então, é um olhar para empresas e estruturas que se fortalecem com as mudanças que estão vindo. Olha só, isso que ele está falando é extremamente importante. A gente já vai soltar um vídeo para vocês, que é um vídeo provocador e tem a ver com isso. Mas antes de eu pegar esse gancho, é só para a gente entender. Ah, mas você está falando de negócios, eu não sou tão chegada. Eu, então, que sou péssima em matemática, não sei, na hora de projetar as probabilidades, os meus cálculos nunca são assim tão legais. Mas isso não é só uma qualidade que a gente deva levar para o mundo dos negócios. Projetar os nossos sonhos, planejar os nossos sonhos, também é importante, né? É uma competência para qualquer área da vida, né? Assim, você usa mais nos negócios, mas você usa no seu dia a dia, você usa para planejar uma viagem de fim de ano, você usa para planejar o pagamento da faculdade dos seus filhos. Então, você tem milhares de frentes que você pode utilizar essas técnicas e esses métodos para planejar a sua vida. Então, não necessariamente só no mundo dos negócios. Ela fica mais evidente no mundo dos negócios, né? Olha só, a gente vai soltar para você um vídeo da Faculdade de Design de Stanford, do curso de Design de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos. É um TED com o diretor executivo, que é o Bill Burnett, e ele faz uma provocação. O Bill, ele tem um curso dentro de Stanford, na Day School, que é Designing Your Life, né? Desenhando a sua vida. É mais do que no mundo de negócios, viu? Diz respeito à sua vida, seus objetivos de vida. Vamos dar uma olhada nesse vídeo, porque aí depois a gente vai para a discussão. So, design thinking is what we teach, and it's a set of mindsets. It's how designers think. You know, we've been taught probably in the university to be sort of skeptical realists, rationalists, but that's not very useful as a mindset when you're trying to do something new, something no one's ever done before. So we say you start with curiosity and you lean into what you're curious about. We say you reframe problems, because most of the time we find people are working on the wrong problems and they have a wonderful solution to something that doesn't work anyway. So what's the point of working on the wrong thing? We say radical collaboration, because the answer's out in the world with other people. That's where your experience of your life will be. We want to be mindful of our process. There are times in the design process when you want lots of ideas. And there are times in the design process where you really want to converge and test some things, prototype some things. So you want to be good at that. And the other is bias to action. Now, you know, I'll say that we think no plan for your life will survive first contact with reality. Reality has a tendency to throw little things at us that we weren't expecting, sometimes good things, sometimes bad. So we say, just have a bias to action. Try stuff. Ou seja, o que ele fala ali é incontestável. A gente projeta
e dar de cara com a realidade. Perfeito. Realidade é algo que você não tem o controle. Para nós, perfeccionistas, até bati aqui no microfone, para nós, perfeccionistas, não ter o controle é uma coisa que, né, Perfeito. provoca uma ansiedade. Mas essa é a realidade. Como é que a gente lida com isso na hora de planejar? Assim, o meu olhar sobre planejamento é o olhar do design, né, que tem a ver aí com a D-School, que ensina Design Thinking dentro de Stanford. Dentro do Design Thinking, né, o olhar do planejamento, ele passa por um método, por etapas e por algumas ferramentas que ajudam você a dominar esse território. Então, em relação a esse planejamento, como ele funciona, né? Na verdade, todo planejamento ele inicia com um desafio, com um problema ou com alguma questão que deve ser resolvida ou elucidada. Seja um cenário de futuro, seja um desafio ou seja uma conquista que eu estou buscando, né? E esse desafio, ele deve primeiro ser entendido. Então, o primeiro passo para eu começar a planejar é decupar esse desafio, entender o que é sucesso na solução desse desafio, quem são as pessoas envolvidas nesse desafio, quais são os indicadores e números que me dizem que esse desafio está sendo solucionado. Então, o primeiro passo é perguntar o que é, né? A partir do momento que eu sei o que é, eu vou partir para uma pesquisa básica, né? Entender mais sobre esses temas, entender quem são os usuários, entender quem são as pessoas envolvidas, os stakeholders, né? Os acionistas, que seria uma tradução não muito funcional para isso. E a partir desse entendimento, eu vou entender quem já resolveu esse problema, como as pessoas abordam esse problema hoje em dia, quais são as melhores práticas para a solução disso, né? E isso vai construir uma base de conhecimento necessária para eu começar a entender como operar nesse universo e como evoluir dentro do planejamento. Então, essas são as duas primeiras fases iniciais que constroem o conhecimento. A partir disso, é um processo de... A gente vai passar por um processo de brainstorming, onde eu gero hipóteses que podem solucionar essas questões, e essas hipóteses elas são validadas, né, e testadas em campo. Imagina, o design ele é muito relacionado à inovação. E a inovação, né, ela não deixa rastros, né, porque ela nunca ocorreu. Então, eu não consigo olhar para trás para criar o que é novo, né? Então, o único jeito de eu validar uma ideia nova... É testando, né? É testando. Então, a prototipagem e o teste é o que vão validar se aquilo realmente funciona, né? E vão me dar o caminho correto aí a seguir. E aí você tem essas etapas que são amparadas por um conjunto de ferramentas e práticas que vão ajudar você a seguir esse caminho aí no planejamento. O professor de Stanford, ele fala que ele usa o Design Thinking para fazer isso. Isso. Né? A gente já vai chegar lá no Design Thinking também, porque é uma abordagem completamente diferenciada. Você falou sobre escuta de todo mundo. Isso pode ser usado, por exemplo, um projeto de família. Você tem que, né, ter a capacidade de se colocar no lugar do outro na hora de saber como que aquele projeto impacta a família inteira, na escola, como é que impacta a comunidade da escola, no trabalho, enfim, como é que seja. Mas tem uma frase, né, atribuída ao Saint-Exupéry, que é o autor do Pequeno Príncipe, e ela está na internet dizendo que é o seguinte: segundo ele, um objetivo sem um plano é apenas um desejo. Perfeito. Ou seja, sabe aquela coisa da virada do ano? Esse ano eu vou parar de beber, esse ano eu vou parar de fumar, esse ano eu vou viajar, vou fazer o curso de inglês, vou entrar para a academia. E aquilo ficar só no desejo não vai adiante. Perfeito. Então, eu queria que você dissesse para mim o que é desejo, objetivo e motivação. Perfeito, ótimo. Então, vamos lá. Desejo é quando eu quero algo, né? Eu quero conquistar algo, mas eu não sei exatamente como essa conquista vai se dar ou vai se concretizar. O segundo... Objetivo. Objetivo. O objetivo é o que eu quero alcançar com o meu desejo. Muitas vezes eu desejo algo, mas eu não sei nem qual é o objetivo desse desejo, e aí eu não vou saber nem quando eu cheguei lá, né? Então, cada desejo define os seus objetivos e metas, né? E isso vai guiar você para concluí-los. E o outro é o engajamento, né? Motivação. Motivação, né? A motivação é o quão animado eu estou de realizar essas tarefas para alcançar um objetivo. E elas isso vai depender do quanto você deseja aquilo e de quanto aquele objetivo vai impactar na sua vida. Vamos então, dar um identificar exemplo esses concreto? três é muito importante. Vamos dar um exemplo concreto, assim, Vamos. para a gente colocar esses três? Então, vamos lá. Eu posso ter um desejo que é viajar para a Índia, por exemplo. Né? O meu desejo é viajar para a Índia, conhecer a Índia. Né? Esse desejo, ele é um desejo aberto. Eu
várias pessoas podem ter esse desejo, não necessariamente eles vão ser concretizados. Mas se eu tenho esse desejo e eu quero concretizá-lo, eu vou definir objetivos. Vou falar, cara, para eu viajar para a Índia, eu vou precisar, sei lá, de 10 mil reais. Vou precisar juntar 10 mil reais e comprar uma passagem até o meio do ano para eu poder conseguir viajar no final do ano, agendar minhas férias. Então, eu defino diversos objetivos, agendar férias, arrumar espaço, organizar financeiramente, né, comprar os itens necessários para a viagem, fazer o meu roteiro. Todos esses são objetivos. E a motivação, né, existem dois tipos de motivação. A motivação extrínseca, que é a motivação que vem de fora, né, pode ser uma motivação de um prêmio ou de um valor que você vai receber, e a motivação intrínseca, que é a motivação que vem de dentro, que ela é muito mais forte, né? Ela é uma motivação que vem do propósito, da vontade, da energia que você gera a partir de um objetivo. Essa motivação é o que vai fazer você criar as regras e processos para alcançar os objetivos para chegar a determinado desejo. Então, na verdade, os três eles estão bem ligados entre si, né? Ou seja, para a gente chegar em qualquer lugar que a gente queira, realmente tem que sentar um pouquinho. E eu acho que as férias têm um momento interessante, porque você está relaxado. Nesse momento de relaxamento, a possibilidade de você estar com a mente fresca, estar dentro de um processo criativo, encontrar soluções, é muito melhor, né? De fato, claro. Um dos grandes vilões do planejamento, né, pelo menos é dito por todos, é a falta de tempo. Né? Ah, não tenho tempo. A maioria das pessoas não tem tempo no seu dia a dia porque você tem que matar um leão por dia. E matar um leão por dia você gasta energia, você gasta tempo, né? E no final do dia não sobra tempo para nada. E se eu estou matando um leão por dia, né, eu não consigo pensar no futuro. Né? Então, o que eu tenho que fazer é o quê? Matar um leão por dia, a gente fala que é uma tática. Né? É uma coisa que eu decido, na hora que precisa aparecer o leão, eu tenho que matar. Né? O planejamento ou a estratégia é algo que você vê de longo prazo, é uma visão de longo prazo. Então, eu penso, como é que esse leão está chegando aqui? Como eu posso fazer para evitar que esse leão chegue até aqui para eu ter que confrontar ele? Que tipo de armas são melhores para eu lutar com esse leão e acabar com isso mais rápido? Então, na verdade, a estratégia ela me permite liberar o meu tempo do dia a dia a longo prazo, né, com essas ações, né, pensadas antes, para as minhas decisões táticas serem cada vez menores e cada vez mais acertadas. Então, na verdade, a estratégia ela libera o seu tempo. Quando você tem o tempo livre, você pode estruturar, pensar no futuro e ter esse método, de fato, você vai ganhar não só alcançando os seus objetivos, mas também tendo mais tempo livre para pensar e para estruturar novas ideias e continuar com esse processo. Agora, existe, por exemplo, um tipo de planejamento mais próximo de uma personalidade? Como é que a gente avalia isso? Quando você estava falando da viagem da Índia e tal, os objetivos, eu já pareci assim, gente, eu não tinha parado para prestar atenção nisso. Quando você falou, né, da passagem, da estadia, do dinheiro que eu preciso para gastar lá, etc. e tal, roupa, se vai estar inverno, se vai estar verão, como é que vai estar. Né, a gente, às vezes, não pensa nisso. E aí, você que está aí curtindo as férias, né? Quantas vezes já chegou no momento de férias e teve aí surpresas desagradáveis na férias? O hotel não era bem esse, faltou dinheiro para isso, para aquilo, por isso o planejamento é importante. Mas existe, por exemplo, algum tipo de metodologia, algum tipo de abordagem para pessoas mais conservadoras, pessoas nem tão conservadoras assim? Existe isso? Vocês têm técnicas hoje em dia disponíveis para isso? Eu acho que o design, ele pensa sim nesses pontos, são pontos cruciais. E geralmente na fase de pesquisa, que a gente falou lá antes, né, onde eu defino os desafios, defino os objetivos, decupo o problema em problemas menores, esses pontos aparecem. E na fase de pesquisa, eu busco informações e melhores práticas em relação a isso. Então, se eu vou para a Índia, eu vou entrar, vou pesquisar, vou conversar e entrevistar pessoas que já foram à Índia, entender com elas o que elas precisaram ou as dificuldades que elas tiveram durante a viagem. Eu vou buscar blog ou agências de viagem que tenham roteiros estruturados, com checklists ou informações adicionais. E isso tudo é o que vai formar a base de conhecimento necessário para eu estipular os meus objetivos. Então, esses objetivos eles não vêm de dentro, eles vêm de fora. Eu tenho que buscá-los e a fase de pesquisa é crucial porque ela vai me ajudar a listá-los e não deixar nada de fora. Agora, Marcelo, nessa nossa conversa aqui, eu tô pensando em várias coisas, né? E você é professor, é design. Eu acho que isso tudo que a gente está falando, a gente vê hoje nessa garotada que está na escola hoje, né, anos 2020, 2019, 2018, a gente tem aí uma presença da cultura maker muito grande dentro do ensino fundamental, nem tanto do ensino médio, ensino fundamental.
Aí você vai estar pensando assim, mas Flávia, mas cultura maker, né? Nem toda escola dispõe. De alguma maneira, isso que você está falando sobre hipótese, planejamento, a gente aprendia há um tempo atrás na pós-graduação, mestrado, doutorado. Perfeito, Essa que é a grande verdade. Você tinha que planejar a sua pesquisa, fazer a pesquisa, saber o que deu certo, o que deu errado antes do seu projeto. Isso era uma coisa que ficava, pensa bem, depois da graduação. Agora a gente pegou isto e jogou aqui para o ensino fundamental, com a cultura maker. Perfeito. Qual é o papel da escola nessa cultura do planejamento? Porque essa criançada está lidando com hipótese, solução, problema, objetivo. Claro, fato. É crucial. Hoje você já tem as escolas particulares grandes, a sua maioria já tem um laboratório maker. Um laboratório maker e já ensina design thinking a partir da 4ª série, a 7ª série. A escola americana é a 7ª série, mas a escola Parker já ensina, Eleva já ensina. Então, você tem várias escolas que já têm utilizado esse método para ensinar as pessoas, as crianças, a projetar, né? Eu acho que há uma dificuldade muito grande que a gente foi apresentado para o design no Brasil, né? O design ele chegou tarde no Brasil. Nossa primeira escola da América Latina foi a ESD, em 63, 64. Então, ele está engatinhando, né, cara? É muito novo. Mas a gente foi realmente apresentado em 92, 94, quando o Collor abriu o mercado para produtos, né, gringos, estrangeiros para entrar no Brasil. Abriu o comércio internacional. Né? E a gente foi inundado por produtos que tinham uma carenagem melhor, que tinham uma embalagem melhor, que tinham identidade visual melhor. Você começou com design, né, de produto. Exatamente. E design, né, gráfico. A gente foi apresentado através disso. E junto com isso, nas novelas, a gente começou a ver o móvel assinado, a bolsa assinada, a roupa assinada. Então, eram itens inacessíveis, né? E ligavam o design à parte estético-formal. Então, a gente foi apresentado, e a maioria das pessoas, se você perguntar o que é o design, elas vão dizer que é a parte estética da coisa. E não a parte de projeto. É o riscado. Né? É o rabiscado, é o final, né? É a parte do desenho. O nome desenho industrial, que foi como a gente trouxe a profissão, também fortalecia ainda mais esses atributos. Quando você traduz literalmente a palavra design quer dizer projeto, né? Então, design é a arte de se projetar algo, né? E não a arte de se desenhar algo, né? Durante anos, você teve uma batalha, até o Antônio Ruais, dono daquele dicionário, né? Tem uma história dele que ele indicou que até para o Aloysio de Magalhães, que foi um designer super famoso, fez a marca da Petrobras, etc. Light, grandes marcas, no início da história do design, era um dos professores da ESD. Ele questionou o Antônio Ruas, que era amigo pessoal dele. Ele falou, cara, a tradução correta para a palavra design para o português seria projética, né? A projética, se você olhar, é a arte do projeto, né? Ele levou até ao conselho e acabaram não decidindo usar projética porque não era uma palavra muito usual no nosso dia a dia. Nos anos 80, a gente decidiu mudar para design. Então, durante anos, a gente foi afastado do conteúdo do que é design. Adicionado a isso, você passa o seu ensino fundamental e médio sem aprender design. Então, na verdade, você faz medicina porque você gosta de biologia, você faz física ou faz engenharia porque você gosta de matemática, mas quando você vai escolher design, primeiro, você não aprendeu o que é, você não sabe muito bem o que o designer faz, né? Então, é difícil fazer uma escolha por 3, 4 habilitações quando eu não sei nem o que é o design. Você pega a Europa e os Estados Unidos, eles têm um curso que eles chamam Foundation, que é feito para artes e design. Você passa um ano, que é tipo um ciclo básico, onde você passa por frentes de moda, mobiliário, design gráfico, design de produto, e com isso você entende o que são cada área, para aí sim você escolher a sua habilitação. Esse é um processo que é mais amigável para os alunos que nunca tiveram interação com design. Então, a gente não aprende a projetar, né? O projeto não é uma das cadeiras que a gente tem dentro do ensino médio, salvo em algumas escolas, né? Você estava falando, a rede municipal de ensino aqui do Rio de Janeiro, isso porque a gente conhece muito bem, está na Multirio, muito próxima da rede. A gente tem muitas escolas trabalhando com cultura maker, né? Inclusive, às vezes, você tem trabalhos feitos que você lida com a escola inteira. Então, vamos lá, você vai ter um trabalho extremamente interdisciplinar. Você tem o professor de matemática, com o professor de teatro, com o professor de biologia, todo mundo envolvido ali para uma solução.
E tem uma abordagem, porque, gente, enquanto eu estou aqui conversando com o Marcelo, a cabeça está, né, a mil. Tem uma abordagem que é muito usada na rede municipal de ensino aqui do Rio de Janeiro, não sei, de repente tem na sua rede pública ou privada aí em outro estado do Brasil, né? Mas tem e bate isso com o professor de Stanford, que a gente acabou de ver, que é projeto de vida. Perfeito. A gente tem um trabalho muito forte em muitas escolas públicas daqui do Rio de projeto de vida. Ou seja, chega ali no 9º ano, mais ou menos o 8º, 9º ano, aqueles meninos vão ter uma aula no contraturno ou em algum momento ao longo daquele ano de projeto de vida. Desenhar a vida, perfeito, projetar a vida é importante? Com certeza. Você pensar onde você quer estar daqui a 10 anos, quais são as ações ou atos que você deve ter e competências que você deve desenvolver para alcançar esse objetivo é crucial para todo mundo, né? Eu acho que é muito importante e é um bom exemplo de como o planejamento pode ajudar no seu dia a dia. Porque você pode pegar o método ou o modelo que você aprendeu planejando, né, o seu futuro e utilizar isso para planejar um projeto, para planejar outras coisas. E quando você olha a sua vida ou seus próximos 10 anos, não deixa de ser um projeto, né? Você tem um projeto que é chegar do ponto A ao ponto B e você tem os fatores que vão te ajudar a alcançar esse projeto. Perdão. Alice no País das Maravilhas, né? A Alice está lá andando na floresta, aparece o gato. E ela está numa bifurcação. Ela pergunta para o gato, gato, aonde dá esse caminho? E o gato fala, para onde você vai? Ela fala, não sei. Fala, então qualquer caminho tá bom, né? Porque essa é a verdade. Se você não sabe para onde vai, o caminho que você trilhar está valendo. Então, o projeto de vida, ele te diz aonde você quer chegar e mostra, né, os caminhos que você deve trilhar para alcançar esse objetivo. A gente já está indo para os minutinhos finais do programa, mas eu queria ainda pegar aquele exemplo de Stanford e trazer para você. Ele usa o Design Thinking para fazer o planejamento de vida. E uma das coisas que me chamou a atenção, não está no vídeo que a gente mostrou, mas você pode achar esse TED aí completo, inclusive a gente bota ele para você completo nas nossas postagens aqui do #Educa. Ele diz que ele não faz uma pergunta assim, para os alunos dele, por exemplo, você já chegou até aqui, o que você concluiu, o que você não concluiu. Não tem ninguém com uma história encerrada. Pode ter a idade que for. Você sempre está possível de ser replanejado. De fato. Você concorda com isso? E aonde que entra o Design Thinking? Dentro do que é o Design Thinking nesse projeto de vida? Claro. Imagina, o Design Thinking, ele é um método, né? O Design Thinking, ele ainda é muito novo no Brasil. Ele disse que já usa há 50 anos. Isso, eu falei, gente, chegou agora no Brasil. Mas o que acontece? O Brasil ele tem aí uns bons 15, sei lá, tem 15 anos que eu utilizo o Design Thinking. Mas ele já deve estar aí há 25, né? Ainda nos early adopters, evoluindo aí para um uso de massa. Dele, Tanto que você vai em um montão de empresas hoje que ainda não conhece o Design Thinking, né? E não utiliza. Mas o Design Thinking é um método para projetar. Então, você pode utilizar ele para milhares de coisas diferentes. Seja para fazer um aniversário da sua filha, seja para você planejar o seu futuro, seja para você montar um painel de uma aeronave, né? Então, você tem diversas aplicações que você utiliza o método, as ferramentas e a mentalidade. Mas eu acho que o ponto mais importante do Design Thinking é a mentalidade. E o que é essa mentalidade, né? São alguns atributos que são importantes para isso, que é o quê? A colaboração, né? Então, utilizar um método que trabalhe junto às pessoas, utilizando o conhecimento colaborativo e o conhecimento do grupo, porque o indivíduo está sempre errado, o grupo ele reduz essa margem de erro, né? Porque você vai decidir meio que utilizando a sua visão, que é sempre obtusa, então, né? É limitada, né? Exato, de fato, não tem jeito. Aquela história, o homem sozinho está sempre mal acompanhado, né? A ideia é que o grupo ele reduz a margem de erro das decisões. Você tem a multidisciplinaridade, que é um grupo diverso, sempre aborda o problema através de óticas diferentes, então a geração de hipóteses ela sempre vai ser mais rica, né? Você tem o olhar sobre a crença no processo, acreditar que o processo e cada etapa vai te ajudar com o seu resultado final. Então, acreditar no processo e evitar o olhar tarefeiro, que é só executar, e sim o olhar analítico de você aprender com o que você está fazendo, é crucial, né? O olhar, então, foi, né, o multidisciplinaridade, a colaboração, o centrado no ser humano. Esse é um dos tópicos cruciais, é o que difere o design e a abordagem do design do resto das metodologias de planejamento.
orientado ao ser humano por quê? O design ele sempre coloca o ser humano no centro do processo. Então, você entende quem é o usuário, tanto que a gente usa o termo usuário, né? Para o design, o cliente é quem usa. E quem usa é quem recebe os benefícios do produto ou do serviço. E ele é o centro do nosso processo. E ele é entrevistado, é com ele que você testa, é para ele que você pergunta, é ele que você leva em consideração durante esse processo. Então, colocar o usuário no centro ele faz uma diferença enorme. Por quê? O design ele entende que as melhores soluções nascem do entendimento amplo de quem vai utilizá-los. Se eu tenho alguém que vai utilizar o meu produto, se eu entendo essa pessoa a fundo e eu construo a partir desse entendimento, eu vou ter um produto muito mais funcional, muito mais fácil de ser inserido no mercado. Então, existe essa mentalidade do design, que tem outros pontos também que são levados, como arquitetura horizontal, como ambientes colaborativos, como visualização de dados. Essa mentalidade é o ponto mais importante e até mais importante do que o ferramental, né? Porque a ferramenta não necessariamente vai te fazer não vai te desenvolver bem, mas as competências e habilidades que você deve desenvolver em si mesmo são super importantes, né? Empatia e esse tipo de coisa são temas que você, exercitando, você acaba ganhando na sua vida inteira, seja nos seus relacionamentos, seja no seu dia a dia com o trabalho, seja na sua visão de futuro. Marcelo, muito obrigada. Olha, a gente já chegou aí no laço do programa. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Obrigado a você, vou te cobrar. A gente pode colocar links com sugestões suas nas postagens aqui do Hashtag Educa? Com certeza. Então tá ótimo. Obrigada por ter vindo, Obrigado viu? a você. E obrigada a você pela companhia, viu? Dá tempo de planejar ainda. Vai lá, corre e faz seu planejamento. E até o próximo Hashtag Educa. Tchau.